Oiê, bem-vindos a mais uma aula da plataforma Português com Letícia. Hoje nós vamos falar sobre verbos. Verbos, uma classe de palavras importantíssima que você precisa dominar muito bem. Bom, primeiro, o que são verbos? São palavras variáveis que podem exprimir ação, estado, fenômeno ou fato situados no tempo. Coloquei aqui alguns exemplos. Primeiro, a professora explicou a matéria. A palavra explicou é um verbo que exprime a ação. Então, a professora praticou uma ação, a ação de ter explicado. Então, a palavra explicou é o verbo porque exprime a ação praticada pela professora. E o verbo é uma classe de palavras variável porque ele pode se flexionar. Se eu não digo a professora, mas as professoras, vai ficar assim: as professoras explicaram a matéria. Então, o verbo ele vai variar de acordo com a palavra que se refere, de acordo com o sujeito, nesse caso. Então, a professora explicou a matéria. Explicou, ele está situado num determinado tempo, porque revela que a professora fez isso no passado, ela já praticou essa ação. Muito bem, próximo exemplo. Os estudantes ficarão animados com a notícia. Ficarão é o verbo, está no futuro, os alunos ainda vão ficar animados, eles ainda não estão animados, e ele não expressa uma ação. Os alunos não estão praticando ação nenhuma, não vão praticar nenhuma ação, mas expressa o estado, eles estarão animados, animados é um estado que eles vão ficar. Por isso, esse verbo ficarão, ele exprime um estado, o estado que os alunos vão ficar animados com a notícia. Então, ele está no futuro, não está mais no passado, como o exemplo anterior. E está concordando com os estudantes também. Se fosse o estudante, seria o estudante ficará animado. Então, ele vai flexionar de acordo com o sujeito. Próximo exemplo, aqui venta muito. Note que, nesse caso, o verbo não exprime nem ação, nem estado, mas exprime o fenômeno da natureza, que é o verbo ventar. Aqui venta muito. Eu tenho o verbo ventar, que exprime, que indica um fenômeno da natureza. E, por fim, o verbo também pode exprimir um fato, como aconteceu um acidente na estrada. Aconteceu indica um fato, aconteceu um acidente na estrada. É um fato situado no passado, isso já aconteceu. Muito bem, então os verbos são palavras variáveis, eles podem se flexionar e podem indicar ação, estado, fenômeno ou fato. Os verbos possuem 3 conjugações, aqueles terminados em ar, como cantar, amar, dançar, pular, brincar. Todos esses verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação, como comer, beber, fazer e por aí vai. E os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação, como sair, partir, sorrir e por aí vai. Se você pensou no verbo por, que parece não pertencer nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira conjugação, eu te digo que o verbo por é uma exceção, mas nós dizemos que ele pertence à segunda conjugação, porque antigamente o verbo era poer, e aí por isso era a segunda conjugação. Mas aí agora ficou só por. Então, como é o único verbo que não termina em ar, er ou ir, ele é uma exceção, mas dizemos que ele pertence à segunda conjugação pelo fato de já ter sido o verbo poer. Muito bem, fora o verbo por, todos os outros verbos ou terminam em ar, ou terminam em er, ou terminam em ir. E aí, primeira, segunda e terceira conjugação, respectivamente. Essas são, então, as conjugações do verbo. Agora, nós vamos às flexões do verbo. O verbo é a classe de palavras que mais pode se flexionar. Então, ele não flexiona só em singular e plural, mas ele pode se flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, em número, singular e plural, em tempo, presente, passado e futuro,
em modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E, por fim, o verbo pode se flexionar em voz, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A partir de agora, a gente vai ver cada um desse tipo de flexão. Flexão em número e pessoa. Flexão em número, singular e plural. Então, se eu digo eu vou, né, no singular, mas eu quero dizer eu e mais alguém. Nós vamos. Isso é singular e plural. Eu, uma pessoa só, vou. Nós, eu e mais alguém, plural. Nós vamos. Isso é flexão de número, singular e plural. E flexão de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa são as pessoas do discurso, né? Primeira pessoa é a pessoa que está falando, por isso é eu. Então, eu, a pessoa que está falando, ela é chamada de primeira pessoa. A pessoa com quem se fala é a segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala, ele. Então, primeira pessoa, eu, a pessoa que fala. Segunda pessoa, tu, é a pessoa com quem se fala. E terceira pessoa, ele, é a pessoa de quem se fala. Tudo isso singular, eu, tu, ele, certo? Tudo isso, estou falando sobre uma pessoa só. E aí, se eu vou para o plural, eu tenho as pessoas do plural. Nós, vós e eles. Então, primeira pessoa do singular, eu. O plural de eu é a primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. O plural de tu é a segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do singular, ele ou ela, no plural fica a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tenho aí a tabelinha para ficar mais claro para você, coloquei com o verbo estudar. Então, eu estudo, tu estudas, ele estuda, singular. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam, plural. Uma observação sobre essas pessoas aí do discurso é que em boa parte do Brasil nós não utilizamos o pronome de segunda pessoa tu, nem vós, né? Vós é menos comum ainda. Mas nós utilizamos o pronome de tratamento você para nos referirmos à pessoa com quem se fala. Então, seria eu, primeira pessoa, e a pessoa com quem se fala, você, mas você é um pronome de tratamento, é considerado um pronome de tratamento. Atualmente, as gramáticas ainda trazem tu e vós nesse quadro de pronomes pessoais. Muito bem, essa é a flexão de número e pessoa, número singular e plural, pessoa, primeira, segunda e terceira. Agora eu vou falar sobre a flexão de modo e tempo. Veja, eu tenho 3 modos verbais: modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo serve para expressar certezas, coisas que aconteceram, acontecem ou acontecerão no futuro. Então, o modo indicativo expressa certezas, fatos. Já o modo subjuntivo expressa desejos, possibilidades, coisas que podem ou não acontecer. E, por fim, o modo imperativo expressa ordens, conselhos, pedidos. Então, 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro de cada um desses modos, eu tenho os tempos verbais. Aí na tabelinha acho que fica bem claro, modos indicativo. Quais os tempos que pertencem ao modo indicativo? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Futuro do presente e futuro do pretérito. Primeira coisa, muito fácil pensar em presente. Presente, algo que está acontecendo neste momento. Então, eu coloquei aí o verbo viajar, fiz a conjugação toda com o verbo viajar. E sempre na primeira pessoa. Então, só coloquei aí a primeira pessoa do singular. Presente do indicativo. Eu viajo. Algo que está acontecendo neste momento ou que sempre acontece. Eu viajo. Pretérito perfeito é o passado que já aconteceu, passou e de forma pontual. Olha só, eu viajei. Pronto, isso aconteceu no passado. Passado é a mesma coisa que pretérito. Isso é o pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Olha só, tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito.
O pretérito imperfeito, ele indica algo que acontecia no passado, mas de forma recorrente, não de forma pontual, aconteceu mais de uma vez. Então, se, por exemplo, no pretérito perfeito eu tenho eu viajei, quando eu falo eu viajei, eu entendo que eu viajei uma única vez, né, num passado pontual. Mas se eu digo eu viajava, eu entendo que eu viajei mais de uma vez, que eu fazia isso de forma recorrente. E aí, nesse contexto, eu utilizo o pretérito imperfeito. Eu viajava. Outro tipo de pretérito é o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, hoje, na fala e mesmo na escrita, em situações mais informais de comunicação, nós não utilizamos. Mas você precisa saber que existe e você precisa saber como se utiliza esse pretérito mais que perfeito. E aí, com o verbo viajar, ficaria eu viajara. Viajara, que estranho, professora. É um tipo de conjugação verbal que a gente costuma ver em livros mais antigos, em romances, em escritos mais formais e mais antigos. Atualmente, está caindo em desuso. Mas a gente utiliza esse tempo verbal na sua forma composta. Como é que é a sua forma composta? Tinha viajado ou havia viajado. Então, o pretérito mais que perfeito indica um passado anterior a outro passado. Preste atenção na seguinte frase. Quando você chegou em casa, eu já viajara. Nesse contexto, a gente utilizaria eu já tinha viajado. Mas o que você precisa saber? Que tinha viajado é a mesma coisa que viajara. Beleza. Duas coisas aconteceram. Você chegou em casa e eu viajei. O que aconteceu primeiro? Primeiro, eu viajei. Então, eu viajei e você chegou em casa. Primeiro, eu viajei. Depois, você chegou em casa. Então, duas coisas aconteceram no passado, mas uma aconteceu antes. Esse é o pretérito mais que perfeito. É o tinha viajado ou o viajara. Então, quando você chegou em casa, eu já tinha viajado, eu já viajara. Por isso, o pretérito mais que perfeito é um passado anterior a outro passado. Muito bem, ainda no modo indicativo, nós temos dois tipos de futuro. Um é o futuro do presente, é o futuro normal. A gente está no presente, a gente tem um futuro, uma projeção do futuro. Amanhã é futuro. Beleza, por isso é o futuro do presente, é o futuro normal. Eu viajarei. Beleza, eu vou viajar. A gente costuma utilizar a locução verbal para expressar o futuro do presente. Então, eu viajarei ou eu vou viajar. Muito bem. Já o futuro do pretérito é um futuro em relação ao passado. Então, eu viajaria se tivesse dinheiro, por exemplo. Então, nesse caso, eu viajaria é uma coisa que eu tinha planejado no passado. Então, no passado, esse viajar seria futuro. Mas, atualmente, ele é um futuro do passado, de uma coisa que eu já tinha planejado, planejei lá no passado. E naquele momento, no passado, era o futuro. Hoje não é mais. Por isso chama futuro do pretérito. Muito bem, esses são os tempos verbais que pertencem ao modo indicativo. Agora a gente vai chegar ao modo subjuntivo, que é o modo dos desejos, das possibilidades. Eu tenho 3 tempos verbais no modo subjuntivo: tempo presente, pretérito imperfeito e futuro. Bom, no subjuntivo, eu costumo dizer que fica mais fácil a conjugação se a gente coloca uma palavrinha antes de conjugar o verbo, como que para o presente, se para o pretérito imperfeito e quando para o futuro. Então, como é que eu conjugo o presente do subjuntivo? Coloco o que na frente, verbo viajar, que eu viaje. Por que expressa, sei lá, um desejo, uma possibilidade, algo que não necessariamente vai acontecer ou está acontecendo? Pense na determinada frase. Meu pai quer que eu viaje nas férias. Note que o que eu viaje é um desejo do meu pai. Se eu vou viajar ou não vou viajar, não sei. Mas ele quer que eu viaje. Esse é o presente do subjuntivo. Você conjuga com o que para ficar mais fácil a conjugação.
O pretérito imperfeito do subjuntivo, você coloca o se para fazer a conjugação. Se eu viajasse. Se eu viajasse mais, seria uma pessoa mais culta, por exemplo. Se eu viajasse é uma possibilidade. Pode ser que eu viaje mais, pode ser que eu não viaje mais, não sei. Mas se eu viajasse, por isso que expressa uma possibilidade, por isso que o modo é o subjuntivo, está no pretérito imperfeito do subjuntivo. E por fim, o futuro do subjuntivo, que é quando a gente coloca aí a palavrinha quando, fica mais fácil a conjugação. Quando eu viajar. Quando eu viajar para a Europa vai ser ótimo. Então, é um futuro. Talvez eu nem viaje, não sei se eu vou viajar ou se eu não vou viajar, mas expressa um desejo, uma possibilidade futura. Por isso, é o futuro do subjuntivo. E o terceiro e último modo é o modo imperativo, que expressa ordens, conselhos, pedidos e instruções. Eu tenho o imperativo afirmativo, em que eu mando fazer, e o imperativo negativo, em que eu mando não fazer. Então, eu coloquei aí, viaje. Viaje você, viaje mais, viaje nas férias, viaje no próximo ano. Então, viaje, eu estou mandando, ou pedindo, ou aconselhando. E eu posso aconselhar a pessoa a não fazer. Não viaje antes da promoção tal, por exemplo. Então, não viaje nas próximas férias. Então, imperativo afirmativo, faça. E o imperativo negativo, não faça. O último tipo de flexão verbal é a flexão de voz. A oração ela pode estar na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Se a oração estiver na voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. O sujeito é um termo agente, como na oração. O menino machucou a criança. Eu tenho o verbo machucar. Quem praticou a ação de machucar? O menino. Então, o menino é o sujeito. Ele pratica a ação expressa pelo verbo. Então, eu digo que o verbo, nesse caso, está na voz ativa, porque o sujeito é agente. Mas se a frase for assim, a criança foi machucada pelo menino. Eu tenho aí a locução verbal foi machucada e o sujeito é criança. A criança, ela praticou alguma ação? Não, ela sofreu a ação. Quem está praticando a ação aí, nesse caso, é o menino, que não é o sujeito da oração. Ele, nesse caso, é o agente da passiva. Então, quando a oração está na voz ativa, o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, e eu digo que o verbo está na voz passiva, como a criança foi machucada pelo menino. E, por fim, o verbo pode estar também na voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe ao mesmo tempo a ação, como na frase, a criança machucou-se. Aí eu tenho o verbo machucar-se. A criança, ela praticou a ação de machucar-se e ela recebeu a ação ao mesmo tempo. Ela é agente e paciente, e aí eu digo que o verbo está na voz reflexiva. Agora, algumas observações sobre o verbo. Quanto à flexão, o verbo pode ser regular. O que é um verbo regular? Flexiona-se de acordo com o modelo comum da conjugação. Como assim modelo comum? Os verbos terminados em ar, de primeira conjugação. A maioria deles vai ser conjugada da mesma forma. Então, o verbo comer, por exemplo, aí é um verbo regular. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Se você pegar um outro verbo regular da segunda conjugação, que é o caso de comer, terminado em e, também vai ser conjugado da mesma forma, como beber. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Correr, eu corri, tu correste, ele correu. São verbos regulares, eles vão seguir o mesmo padrão de conjugação nos tempos e modos verbais. Beleza, esse é o verbo regular. O verbo irregular vai se flexionar de modo diferente do modelo pré-estabelecido. A maioria dos verbos é conjugada de uma forma. Se o verbo é irregular, ele não vai seguir a maioria. Ele tem o seu jeitinho próprio de se conjugar. Então, eu tenho aí o verbo fazer. Coloquei como exemplo de verbo irregular o verbo fazer, que é também de segunda conjugação. Eu não conjugo o verbo fazer como eu fazi, tu fazeste, como é o caso dos verbos regulares, como comer. Não. O verbo fazer, ele é irregular. Não vai seguir o modelo, vai ser conjugado de outra forma. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Muito bem. Ele é irregular. O
O verbo também pode ser defectivo. O que é um verbo defectivo? É como se fosse um verbo defeituoso, ele não possui certas formas, não existe a conjugação dele em determinada pessoa e tempo verbal. Olha só, o verbo colorir, que é o exemplo que eu coloquei aí, ele não existe na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Não existe eu coloro. Eu coloro? Não, não existe. Essa conjugação não existe. Ah, mas e se eu quiser falar que eu estou colorindo um desenho? Você fala eu estou colorindo um desenho. Não fala eu coloro um desenho, eu coloro um desenho, sei lá. Não existe. Mas existe em outras pessoas. Tu colores, ele colore e por aí vai. Há outros verbos defectivos também, não só o verbo colorir. E por fim, o verbo pode ser abundante. Possui mais de uma forma equivalente no particípio. Então, eu tenho lá o verbo quando ele está no particípio, que é uma forma nominal do verbo, sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho. Muito bem, se ele está no particípio, existe mais de uma forma de fazer o particípio desse verbo. O verbo entregar, por exemplo, é um verbo abundante, porque ele tem duas formas de particípio: entregado e entregue. Entregado é a forma regular, a maioria dos verbos tem essa forma regular, e entregue é uma forma irregular. Então, ele tinha entregado a mercadoria. Quando o verbo é abundante, tem essas duas formas de fazer o particípio. Eu vou utilizar o particípio regular, esse terminado em ado, com os verbos ter e haver. Nesse caso aí, ele tinha entregado a mercadoria e não tinha entregue. Como eu tenho o verbo ter, eu vou colocar entregado. E a mercadoria foi entregue. Com os verbos ser e estar, eu utilizo o particípio irregular, nesse caso, entregue. Então, gente, olha só, se a gente pensa em particípio, alguns verbos têm apenas o particípio regular, alguns verbos têm apenas o particípio irregular, e os verbos abundantes têm particípio regular e irregular. Eu vou utilizar o particípio regular em determinados contextos com os verbos ter e haver e vou utilizar o particípio irregular em outros contextos com os verbos ser e estar. Bom, eu acabei de falar sobre particípio. Particípio é uma das 3 formas nominais do verbo. Eu falo sobre formas nominais quando o verbo não está conjugado em nenhuma pessoa ou tempo e modo verbal. Ele apresenta suas formas nominais. Elas são infinitivo, quando termina em ar, er e ir. Gerúndio, quando termina em ando, endo e indo, e particípio regular termina em ado e ido. Coloquei aí 3 verbos, né? Um para cada conjugação: infinitivo, estudar, beber e dormir; gerúndio, estudando, bebendo e dormindo; e particípio, estudado, bebido e dormido. Aí eu coloquei os exemplos com utilização dessas formas nominais do verbo. Você terá de estudar bastante. Aí eu tenho uma locução verbal. Esses verbos, eles apresentam nessas formas, no infinitivo, no gerúndio e no particípio, eles vêm em locuções verbais ou nos tempos compostos, quando tem mais de um verbo. Então, você terá de estudar bastante. Eu tenho a locução verbal ter de fazer alguma coisa, que expressa obrigação, e o verbo no infinitivo estudar. Um exemplo com gerúndio expressa algo que está acontecendo. O gerúndio está bastante relacionado ao presente. Você anda estudando corretamente. Eu tenho uma locução verbal, porque mais de um verbo, né? O verbo andar e o verbo estudar, eles dois juntos expressando uma única ação. Você anda estudando corretamente. O verbo andar é o verbo auxiliar e o verbo estudar, nesse caso, o verbo principal. Ele está no gerúndio. Por isso, é uma locução verbal, formada por mais de um verbo para expressar uma única ação. E por fim, um exemplo de utilização do particípio. Eu nunca tinha estudado tanto antes. O tinha estudado é um tempo composto formado pelo verbo ter, mais o particípio do verbo estudar. E aí, esse tempo composto, ele expressa o pretérito mais que perfeito. Lembra quando eu expliquei lá do pretérito mais que perfeito? Que eu posso falar o viajara ou tinha viajado? Posso falar estudara ou
tinha estudado. Note que o infinitivo ele está relacionado a estruturas que expressam futuro. O gerúndio está relacionado a estruturas que expressam presente, enquanto o particípio está relacionado a estruturas que expressam passado. Bom, esta foi a aula sobre verbos. Eu falei sobre as conjugações do verbo, sobre as flexões do verbo e também sobre as formas nominais do verbo. Eu espero que você tenha entendido tudo, que você tenha gostado da aula. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!